Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios Desculpa, professor, eu caí. do capítulo 7 e 8. Manu, já deixei você entrar de novo, fica tranquilo, tá tudo bem? Tá dando para escutar direitinho? Antes você estava falando, estava tudo entrecortado. Eu acho que melhorou um pouco agora. Show! Então vamos lá, questão número 9. Pra mim, só pipoca ajuda. Que é questão número 9, tá? Página 76 do livro de vocês. Tá aqui, ó. Observe o mapa e faça o que se pede. Então, vamos observar o mapa, né? O mapa é esse e faça o que se pede. Primeira coisa, se tem mapa, o que a gente tem que identificar? Os auxiliadores da cartografia, concorda ou não? Quais são os auxiliadores da cartografia? Temos aqui o título, beleza? Temos aqui o título. Temos aqui a porção do espaço geográfico, né? É representado, que no caso, um destaque para o Brasil, perfeito. O Rodolfo acho que falou, né? A legenda, beleza? Temos aqui, ó, orientação. E a escala? Nós temos a escala, nós temos a fonte, show? E nós temos, ó, as coordenadas geográficas, né? Nós temos aqui as coordenadas geográficas representadas. Tá legal? Como a gente pode perceber. Então, esses são os elementos cartográficos. Esses, né, são os auxiliadores da cartografia, que permitem uma compreensão, um entendimento por parte do leitor, por parte, né, da pessoa que está lendo essa representação. Vou começar pelo título. Brasil, rendimento médio das pessoas de 16 anos ou mais de idade em trabalhos formais. Ó, trabalhos formais. Então, a gente está falando da população economicamente ativa, né? Rômulo, o que é a população economicamente ativa mesmo? É aquela parcela da população em idade ativa, mas que está trabalhando ou está procurando emprego. Isso é que nós chamamos de PEA, certo? Então, a população em idade ativa, nem todos que estão em idade ativa estão trabalhando ou estão procurando emprego, certo? Alguém tem algum irmãozinho com mais de 16 anos? 16 ou mais? Eu tenho um irmão, o nome dele é Pedro, e ele tem 16 anos. Pedrão tá trabalhando? Eu tenho duas irmãs, eu não sei a idade exata delas, mas uma delas tem uma filha e um filho. Eu tenho também meu irmão de 21 anos, eu tenho outro irmão tem a Lilian, mas tá fazendo escola. Então, vamos lá, vamos pegar o exemplo do Francisco. 30, 40 anos. Vamos pegar o exemplo do Francisco, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Tem o Pedro, né? Pedrão, nosso aluno do primeiro ano, não é isso? Pedrão está com 16 anos, certo, Francisco? Então, ele está em idade ativa, né? Então, ele está fazendo parte da população em idade ativa. Francisco, o Pedro está trabalhando? Não. Ele está procurando emprego? Eu acho que não. Não tá. Eu acho que não. Então, ó, embora ele faça parte da população em idade ativa, ele não faz parte da população economicamente ativa. Tudo bem? Beleza? E quando a gente fala formal, a gente está se referindo a trabalho oficial. A gente está falando, por exemplo, né, a trabalho de carteira assinada, o famoso trabalho, né, formal aí, inclusive profissionais, né, registrados. Carteira, a famosa carteira assinada, né? Vou botar até entre aspas aqui, que é uma expressãozinha utilizada, né? Carteira assinada, registro profissional, né? Então, nós temos aqui. Legal? O que nós temos, galera? Hoje no Brasil, nós temos, antes da pandemia, nós tínhamos um total de praticamente 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados significa que é muito maior o número de desempregados no Brasil do que o tamanho populacional de muitos países. Olha só que absurdo, né? E nós tínhamos, né, um quantitativo de quase 30 milhões de subempregados. Isso é muito sério, né? População em situação informal. A gente pode perceber isso, né, no momento de crise, aumento as pessoas vendendo produtos, mercadorias nas ruas, né? Roupas, equipamentos, utensílios, alimentos, tá bom?
são trabalhadores informais, né? Certo? Então, nós temos aqui, ó, por sexo. Quando a gente fala por sexo, homens e mulheres. Beleza? Pegando a legenda está mostrando isso, né? O que ele chama de homens, a cor, né, utilizada na legenda, e o que ele chama de mulheres na cor. Beleza? Certo? E aqui nós temos, ó, a escala, né, fazendo referência ao rendimento médio. Então, nós temos aqui a escala. Beleza? Então, o que a gente pode perceber? Que o centro-sul do Brasil, ele se destaca, né, nessa relação de rendimentos, né, de trabalhos formais. Isso representa que o Brasil ele é muito diverso, muito heterogêneo, muito complexo de ser analisado. Existem Brasis, na verdade, né? Então, vamos lá. Partindo do entendimento, já fizemos uma leitura rápida, né, do mapa, vimos o que se tratava, a gente inclusive vai utilizar muitos dos nossos conhecimentos, né, adquiridos ao longo da nossa vida de estudo. Explique, então, verbos comando, o que o mapa representa, né? O que o mapa representa? O que eu tenho que olhar? O título. Concorda ou não? Eu tenho que olhar o título. O que o mapa representa? O mapa representa o rendimento médio por gênero nas unidades de federação do Brasil, no ano de 2016. Tá legal? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, gente? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então vamos lá para B. Existe alguma unidade da federação em que o rendimento médio das mulheres é igual ao dos homens ou maior? Existe? Então, existe alguma unidade da federação que essa tonalidade aqui está maior do que essa aqui? Existe alguma? Tem uma que tá igual. Aonde? Aonde, Aqui. Manu? Tem em algum lugar. Acha aí para mim, porque eu não... Não tá Aqui. não. Se a gente der um zoom aí, dá um zoomzinho aí. Não dá pra eu dar zoom, pelo É, mas menos não eu dá não não. consigo. Não tem não. Dá sim. Pode ser um percentual menor, mas não tá não. O que acontece? Olha só. Tá certo. Isso, Não tá não. não tá. Isso é uma realidade histórica. Isso é um problema estrutural. As mulheres, comparativamente aos homens, mesmo ocupando os mesmos cargos que os homens, executando as mesmas funções do que os homens, além de elas terem menor oportunidade, elas também recebem, em média, muito menos do que os homens. E se a gente juntar uma outra realidade histórica, falando sobre a questão do negro, a gente pode perceber que a mesma coisa, o negro recebe percentualmente uma média de rendimentos muito menor do que o do branco. E se a gente juntar mulher, negra, mulher e negra, sabe o que significa? Que é uma média de pelo menos 60% a menos do que um homem branco que uma mulher recebe. Isso é um problema, dos grandes problemas estruturais do Brasil, que o Brasil não conseguiu resolver, nem está próximo disso. É um dos grandes desafios que o Brasil precisa enfrentar, precisa superar, de forma a garantir um avanço na lógica de subdesenvolvimento. É um dos grandes imperativos para que o Brasil Posso dar saia um exemplo? desse... Não é exatamente só no Brasil, né? Rômulo, eu Não, posso não é dar um exatamente no Brasil, não é só no Brasil, obviamente, é um processo de construção histórica, né? É. Só que alguns países como o Brasil, isso é muito gritante, certo? Acho que a Gabriel queria dar um exemplo, é isso, Gabriel? Sim. Pois É não. que geralmente no UFC e tal, as lutas das mulheres, enquanto elas ganham cerca de 1 milhão, assim, as maiores lutas, os homens já ganham muito mais de 2 milhões. Como é que homem que ganha milhão aí, gente? Não entendi. Não, nas lutas, sabe? Luta tipo UFC e tal, Ah, entendi. a divisão feminina ganha muito menos do que a divisão masculina. Entendi. Perfeito, Gabriel. Isso aí. Perfeito. Excelente. No esporte em geral, né? Até mesmo o apoio. Por exemplo, a seleção de futebol masculino e a seleção de futebol feminino. O campeonato, né? Os campeonatos estaduais, né? Femininos e masculinos. Então,
é muito discrepante isso, né? É extremamente discrepante. Olha como que a C complementa bem a B. Olha, com base em sua resposta do item B, beleza? Que comentário pode ser feito considerando que você estudou nas páginas anteriores, né? Estudou, né? Na sua realidade histórica. Gente, eu posso primeiro, obviamente, o que você tem que colocar? Isso é uma situação extremamente injusta, não justificada, né? Então, é extremamente injusto que as mulheres recebam um rendimento, né, médio menor e muito menor do que os homens. Eu posso colocar um outro tempero aqui na nossa discussão? À vontade. Quanto maior o grau de instrução, o estudo, né, o aperfeiçoamento profissional, cursos, né, de pós-graduação, mestrados, doutorados, quanto maior a qualificação profissional, a tendência que o rendimento salarial aumente ou diminua? Aumente. Aumente. Concordo com vocês. Concordo com a Manu. Aumente. Posso contar um outro segredo para vocês? As mulheres apresentam uma média de anos de estudo muito maior do que dos homens. As mulheres apresentam um nível de qualificação, em média, maior do que o dos homens. Então, caraca, não é pela qualificação. É justamente por uma lógica chamada de preconceito. É justamente um dos grandes problemas de herança, da nossa herança, né, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade escravocrata. Os postos de trabalho de menor remuneração, que exigem menor qualificação, como, por exemplo, domésticas, elas são ocupadas, né, esse posto de doméstico, trabalhos domésticos, né, eles são ocupados principalmente por mulheres. E se a gente for mais, principalmente por mulheres negras. Olha como que essa realidade em relação à estrutura econômica do Brasil reflete bem essa realidade histórica que, em determinado aspecto, está sendo trazido aqui por a questão número 9. Perceberam isso ou não? Percebendo. Tranquilo? Então, o ideal é que vocês desenvolvessem a resposta, tá bom? Desenvolva a resposta de vocês, que na próxima, nosso próximo encontro aqui. As mulheres sempre receberam menos do que os homens. Sim, historicamente é um fato isso. Recentemente que tá começando. Desde que permitiram o trabalho assim para as mulheres, que nem foi há muito tempo atrás, já as mulheres já ganham muito menos. Gabriel falou uma parada interessante, assim, Antigamente, a mulher, há menos de 100 anos atrás, a mulher não poderia nem sair de casa. Exato. A Se mulher, não acompanhada por um homem. Isso aí. A mulher é extremamente oprimida historicamente no Brasil, visto que a sociedade que se impôs a partir da colonização portuguesa, a partir da dominação portuguesa, foi uma sociedade patriarcal, ou seja, tendo o homem como a esfera central, né, do núcleo familiar e, consequentemente, da sociedade. A gente pode perceber isso, né, em vários aspectos. Primeiro, a inserção da mulher no mercado de trabalho foi uma luta muito grande, ou seja, muitas mulheres tiveram que morrer, dar seu sangue e suor para isso. Somente em 1932 que as mulheres puderam ter igualdade eleitoral. Mas isso, olha só, em 32. A gente está em que ano mesmo que eu esqueci? 2020. E só teve uma presidente mulher. 1932. Perfeito, só teve, né, uma presidente mulher. Mas e olhe, por exemplo... Foi difícil para os outros países aceitarem a mulher para votar. A Nova Zelândia, se não me engano, foi o primeiro país para que as mulheres puderam votar. No final do século, isso aí, no final do século XIX, Manu, perfeito, tá? Foi no final do século XIX. Muito bom, Manu, muito bom mesmo. Parabéns. O que acontece? Se você olhar agora para o Congresso brasileiro, olhe, por exemplo, para os senadores. Olhe para os 81 senadores. Olhe para os 513 deputados federais. E olhem quantas são senadoras e quantas são deputadas federais. Estão percebendo? Olha em relação a cargos de chefia. Então, assim, a gente tem vários desafios a serem enfrentados. Por exemplo, em relação à mobilidade.
O homem se movimenta muito mais no espaço do que a mulher. O homem tem mais liberdade, por vários aspectos. Ainda é uma lógica cultural que a mulher seja responsável pelos afazeres domésticos, por cuidar dos filhos, por cuidar da casa. Isso ainda acontece na maioria dos lares. Isso já limita o deslocamento da mulher. Segundo, geralmente é a mulher que é responsável por levar a criança à escola, ao hospital, ao médico, algum tipo, né, de atendimento especializado. Então, isso atrapalha, inclusive, as mulheres na hora de conseguir um emprego, né? Muitas mulheres são preteridas por estarem grávidas, né? Ou terem filhos pequenos, ou pretenderem serem, né? Assim, engravidarem, melhor dizendo, né? Pretenderem engravidar. Uma das perguntas que muitos patrões fazem, muitas empresas, né? É justamente se ela pretende ter filho e quando. Porque isso é visto, né? Como algo ruim, nocivo, né? Por vários aspectos. Então, a gente vive uma sociedade, né, no Brasil muito pouco avançada, se a gente comparar em outros países, onde a realidade é um pouco menor, ou melhor, né? A realidade é um pouco menos discrepante. Mas isso é uma questão Só histórica. queria falar um ponto aqui. Oi, As Manu? mulheres não sabem o valor delas, Sabem sim. primeiramente. Claro que sabem. O problema Mas não colocam assim, tipo, não. Elas têm força, mas elas são tão oprimidas que elas ficam muito quietas. Manu, existem várias formas de opressão. Até porque nós temos, né, uma estrutura política de fiscalização conivente com isso. A gente pode perceber que muitas mulheres, por exemplo, têm medo de fazer denúncias de agressão, em vários aspectos, de assédio, né? É muito limitado ainda. Assim, o receio, o medo, a falta de informação, né? É muito a lógica de se expor, ou seja, N motivos levam a essa situação, né? Levam a essa situação. Mas as mulheres, se elas conquistaram o que elas conquistaram hoje, embora não esteja longe, né, de conseguirem tudo para garantir uma igualdade de fato, uma igualdade prática, real, foi fruto de muita luta, de muita organização, né, de muito confronto. E, assim, a realidade é essa. A realidade é de continuar, né, a luta, né, por de fato, né, por uma sociedade justa, de fato, concreta em termos de igualdade entre homens e mulheres, né? Fora isso, a gente pode falar de outros segmentos sociais, né? As comunidades nativas, as comunidades tradicionais, os homossexuais. A gente já citou, né, na questão, né, do preconceito étnico, racial. Os jovens também, os idosos, né? Certo? A população trabalhadora, de fato, a população Vamos, eu pobre. caí no meio do nada porque meu telefone tá com 2% de bateria. Show. Estamos terminando já. Então, são segmentos, né, como das mulheres, que precisam, de fato, se organizar. E a luta é uma única só, né? A luta é contra esse modelo de sociedade que a gente vive, que é extremamente excludente, né? Opressor para vários segmentos. Tá certo? Beleza? Pô, gostei muito do debate, gostei muito da aula. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Nosso tempo aqui tá esgotando. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, nada. Beleza, ó. Gostei muito, tá? Gostei muito, muito, muito da participação de vocês. Muito obrigado.